gente! Eu tô aqui com esse bebezão porque a estrela principal do vídeo hoje vai ser ele. A gente vai falar dele, do meu doguinho, Joshinho. Porque a gente vai fazer o passeio dele da tardinha, né? Aproveitei, coloquei meu tênis pra aproveitar fazer uma caminhadinha também junto com ele, né? Porque é importante, atividade física. Tá aqui Júlio filmando, me ajudando, meu esposo. Josh, olha pra câmera, rapaz, olha pra câmera. Ele tá com esse colarzinho aqui porque ele fez a cirurgia de castração. Daqui a pouco a gente explica, porque vamos começar do início, como foi que esse cachorrinho lindo entrou nas nossas vidas. E vamos fazer na caminhada, por aqui por perto de casa, porque como eu disse a vocês, aqui em casa não tem muito movimento. Aqui tem um campinho ali, ó, o pessoal jogando bola, mas ele acha bom aqui, ó, por causa desses matinhos, tá vendo? Ele adora ficar aqui, adora. Né, mamãe? Né, mamãe? Coisa linda. Vamos passear, Josh, vamos passear. E ele até tá calminho, porque, como eu disse a vocês, ele fez a castração. E aí, quando ele não era castrado, ele puxava a gente, se a gente não tiver cuidado, ele puxa o braço da gente com tudo, levava pra longe, ia pro espaço. Mas agora ele tá mais calminho. Mesmo ele me puxando assim, antes era pior. Então vamos lá seguir na caminhada e conversando um pouquinho sobre esse nenenzão que entrou nas nossas vidas. Bom, gente, então, esse cachorrinho, ele é chamado Josh. Eu e Júlia escolhemos o nome porque nós gostamos muito de assistir canal no YouTube, né? E aí, a gente assiste um canal, não sei se vocês conhecem, Vivendo o Mundo Afora. Ai, que George maluco, parece o velho. Todos os cachorrinhos que eles veem na rua, eles chamam de Josh. E aí, como a gente gosta muito desse canal, a gente resolveu colocar o nome dele de Josh. Foi o seguinte, para adotar Josh foi uma dificuldade. Aliás, não foi dificuldade, mas porque para mim eu nunca imaginei criar nenhum tipo de bichinho na minha vida, nenhum. Não por não gostar de animais ou querer maltratar alguma coisa dessa forma. Mas era mais questões de ter o cuidado, sabe? Porque eu sei que a gente tem que se preocupar. Então ia ser um trabalho a mais na minha vida. Então nunca imaginei criar nenhum tipo de bichinho. E assim, o último que eu fosse criar ia ser um cachorro, porque eu tinha pavor de cachorro. Se eu visse um cachorro na rua, eu passava toda me esticando mesmo, nem respirava para o cachorro não me notar, com medo dele me morder. Só que depois disso mudou, né? Isso na minha cabeça, depois que agora que eu tô com meu bebezão aqui, eu vi que não é assim a realidade. E aí, como foi que ele surgiu assim nas nossas vidas? Ele veio bem pequenininho, acho que uns 2 meses, a quase 3. E foi o seguinte, como a gente se muda para cá no começo do ano, para esse lugar que ele não tem muito movimento, não tem muitas casas por perto, Júlio sempre quis adotar um cachorrinho, mas eu nunca era de acordo. Até eu dizia, se ele adotasse, eu ia me separar, que eu não... Não, nada a ver, irmão. Que eu não queria, porque eu tinha muito medo. Mas ele foi me convencendo, disse que quando a gente se mudasse, seria bom, porque ia ser uma companhia pra mim, porque eu não ia ficar me sentindo só, porque ia ser uma segurança a mais na casa, apesar de ter a cerca, de os muros serem altos. Mas mesmo assim ia ser uma companhia, porque qualquer barulho ele podia latir e afastar quem estivesse querendo fazer alguma coisa de errado na casa. Aí foi me convencendo, eu disse, pois tá certo, vamos tentar. Aí minha cunhada, né, a namorada do meu irmão, ela gosta muito de bichinhos, ela estuda medicina veterinária e a gente conversou com ela, disse, Chayane, se você encontrar uma pessoa que tem algum bichinho, algum animalzinho para adotar. E aí eu tive algumas exigências de primeiro. Eu queria que fosse macho, porque na minha cabeça fêmea dá mais trabalho, porque fiquei com medo dela ficar prenda e ter um monte de filhotinho. E pra mim cachorro era mais fácil. E outra exigência, tinha que ser bem bebê. Porque como eu tinha medo, né, tinha que ser bem novinho, bem pequenininho, pra eu não me assustar já ele grandão. E eu não queria também comprar nenhum bichinho, porque eu acho muito errado assim você tá comprando. Não pelos animais, porque também qualquer animal a gente tem que amar do mesmo jeito. Mas pelos animais assim que moram na rua, que não tem o que comer, não tem onde beber água, o pessoal maltrata. Então eu achava certo pegar um
que necessitasse um lar. E aí foi então que um dia eu fui na casa do meu irmão, né? Ela disse, olha, neném, que é como elas me chamam. Eu encontrei um caramelozinho macho, esse bebezão aqui. Ele é bebezinho, ele foi deixado na porta da minha amiga, só que ela não pode ficar, não foi só ele e os irmãozinhos. E ela tá procurando gente para adotar, porque ela não podia ficar porque ela já tinha vários animaizinhos cuidando. Aí não tem condição também de ter um monte de animal, porque também é muito gasto. E tem que ter todo o cuidado, né? Aí eu disse, pois tá certo, eu vou olhar. Ela mandou a foto dele, ele bem bebezinho. Eu não sei se vai, vou ver se eu tenho uma foto dele antiga para mostrar aí vocês no vídeo como ele era antes, pequenininho. Ai, que delícia. Como foi que a gente pegou ele. Aí eu tava no hospital nesse dia, de plantão. Aí ela falou comigo no WhatsApp, né? Ela me falou comigo no celular. Disse, ó, esse bebezinho aqui, você vai querer? Aí eu mandei pra Júlio, Júlio gostou, eu gostei, achei um lindo, um ursinho. Só que com medo ainda, com receio, porque pra quem tem medo não perde de um dia pro outro, né? O medo. Aí eu conversei com o Júlio nesse mesmo dia pelo celular, e aí o que é que ele achava? Ele disse que sim, e eu fiquei meio assim. Eu disse, não, tá certo então. Eu disse a ela, então quando for à noite, quando eu sair do hospital, umas 7h30, você passa lá em casa, que é o tempo que eu tinha tomado banho, né? Tinha terminado, tinha me trocado e aí ia receber Joshinho. Aí foi assim que foi feito. Quando foi 8 horas da noite, eles chegam lá em casa, na motinha deles, né? Com o Josh, todo tremendo, por medo. Eu acredito que seria medo, né? Todo apreensivo, morrendo de fome, querendo conhecer o ambiente, para ver se era um ambiente legal. E aí ele veio pra cima de mim, querendo me morder um pouco e eu morrendo de medo. Ai, socorro! Sai! Ai. Sai daqui, seu demônio! Morre! Morre, cachorro! Morra! Socorro! E Júlio tentando, fazendo com que eu perdesse esse medo, mas não foi bem assim, não foi logo de um dia para o outro que eu perdi o medo, não. Eu ainda sofri praticamente um mês, as 2 primeiras semanas foram horríveis, porque eu vivia me assustando com ele. Aí ele chegou morrendo de fome, a gente não tinha nada em casa, né, porque a gente nunca criou nenhum animal e a gente não tinha costume de comprar ração. Aí nem tinha comida pronta, nem nada, tinha chegado do hospital, já era tarde. A única coisa que veio na nossa cabeça foi dar leite a ele, que é o que tinha na nossa geladeira, que daria certo pra ele. Então colocamos leite na tigelinha, ele tomou o leitinho dele. Não, mamãe, cuida. Ele tomou o leitinho. E aí, depois que ele tomou esse leitinho dele, ele foi fazer cocô e foi fazer xixi. E o que eu achei interessante foi que ele foi diretamente pro quintal já. Então já foi uma vantagem pra mim, porque muita gente diz, é ruim criar animal, que eles fazem cocô, faz xixi em casa. E com o Josh foi altamente diferente. Ele já foi diretamente pro quintal pra não ter esse trabalho, sabe? Porque muitos dão trabalho, né, nessa questão. Mas graças a Deus, em relação a isso, ele não me deu um pingo de trabalho. Beleza, eles foram embora. Eu já tinha uns ursinhos de pelúcia que Júlio tinha me dado de presente pequenininhos, umas pelúcias. Aí já montei um lugarzinho pra ele com essas pelúcias. Peguei um paninho, montei uma caminha. Peguei uma cadeira, fiz um tetinho. Eu acho até que eu tenho esse vídeo gravado. Pesado, minha gente. Ele é pesado, é puxar, é conversando e puxando e prestando atenção. Quando foi no outro dia, Josh acordou. Aliás, nem dormi direito, né? Porque eu acho que cachorro fica andando a noite todinha. Mas quando foi no outro dia, lá vai eu arrumar a casa, pegava a vassoura, Josh não deixava. Não deixava de jeito nenhum eu varrer, ficava puxando tudo e ficava latindo pra mim. E eu achava que ele tava me estranhando. Liguei pra Júlio dizendo, Júlio, Josh tá me estranhando. Chorava, tinha dia que eu ficava chorando, estressada, porque tinha que estar limpando cocô direto. Eu sei que era no quintal, mas mesmo assim tinha que estar lavando, né? Porque ninguém deixava a casa fedendo cocô. E ele tava com fome, a gente foi comprar ração nesse outro dia, comeu. Foi passando os dias, eu dizia, Júlia, eu não quero mais Josh, eu não quero mais esse cachorro, não quero. Pode dar um jeito nele. Só que como é que a gente ia devolver ele pra quem? Se ele ia entregar a outra pessoa, eu ficava de coração partido, porque eu sabia que não tinha onde ele ficar. E aos pouquinhos eu fui me apegando. Chegou um momento, tanto que hoje, Ave Maria, eu não vivo sem ele de jeito nenhum. Ele é a alegria da nossa casa, né? Ele agora tá com 8 meses. Quando a gente pegou ele, ele tinha em torno de uns 3 meses, mais ou menos. Não era 3 meses ainda. Aí logo a gente levou ele no veterinário. Ele passou algumas coisinhas, passou sabonete, passou medicamento para verme, passou também medicamento para tirar as pulgas, porque quando a gente pegou ele estava cheio, empechado de pulgas. E aí a gente tratou tudo isso, a questão de pulgas, a questão de verme, a questão de tudo que ele vinha sofrendo. E ele aos pouquinhos foi conquistando meu coração. Júlio também é louco por ele. A gente ama ele demais, tem o maior cuidado com ele. Demos todas as vacinas certinhos. Aí agora, quando ele completou 8 meses, eu levei ele para castração, que é que ele tá com esse colarzinho agora. Porque ele já estava muito impossível, muito. E também não é só por essa questão. A questão maior é porque
Calma, Josh. Ó, não pode ver ninguém, é porque já tá castrado. Imagina quando não era antes. Mas é porque ainda tá recente, mas eu acho que ele ainda vai ficar mais calmo ainda do que ele tá. Ele foi castrado agora recente, hoje tá fazendo 8 dias que ele foi castrado, por isso que ele tá com esse colarzinho, ele tá sendo medicado. A gente tá dando uma voltinha com ele, pra poder, porque o certo depois que castra, pra ele não ficar obeso, é sempre fazer exercícios, né, que a veterinária me indicou. E eu tava dizendo que a castração dele, eu até fiquei com pena, porque a gente coloca na cabeça que é uma coisa que o cachorro vai ficar triste, que é uma coisa ruim pro cachorro. Mas na realidade, quando eu fui na veterinária, ela disse que só tem vantagens, porque evita doenças no futuro, o cachorro fica mais calmo, evita de fugir de casa, porque fica procurando cachorro, né, aí cadelas no cio, evita brigas, essas coisas. E eu disse que o período correto é de 6 a 7 meses, 8 meses. Aí foi logo nesse período mesmo que ele fez agora. E aí agora ele tá com colarzinho, tá se recuperando. Quando for na próxima semana, ele já vai ter tomado todos os medicamentos, vai ter se recuperado, se Deus quiser. Beleza! Eu sou muito feliz com ele, tanto eu como o Júlio. Nós somos muito felizes porque dá trabalho, eu não vou mentir. A casa fica uma bagunça, é pelo por todo canto, você se estressa, pega seus chinelos, mas assim, quando você vê aquele olhinho, esse olhinho aqui, que de sofrimento, parece, sei lá o que é, meu Deus, esse nenenzão, você se derrete todinha. Que cara mais engraçado. Porque é muito amor, assim, realmente ele é o melhor amigo do homem, porque ele é um companheiro fiel pra gente e assim, o que importa agora pra gente é o amor, sabe? O amor supera tudo, por mais das dificuldades que você tem de cuidar de um cachorro, o trabalho que você tem, mas o amor supera tudo. E assim, hoje eu tenho o maior cuidado dele, a gente tem a alimentaçãozinha dele certa, ele come ração, ele tem a água dele certinha que a gente coloca, ele tem um cantinho dele, ele não tem uma caminha mesmo, assim como a de cachorrinho normal, porque eu acho que ele teve algum trauma antes dele ir lá pra nossa casa. Porque ele não pode ver uma coisa assim, tipo uma caixa. Alguma coisa que vai tipo fechar ele, que ele vai entrar. Porque ele acha que vai ficar preso. Eu descobri isso porque eu trouxe umas caixas do hospital pra ele brincar. Aí quando eu cheguei em casa, Josh, vamos brincar com a caixinha? Vamos, mamãe. Ele não chegava nem perto. Então quando a gente queria fazer medo a ele, pra ele não ir pra perto de alguma coisa que a gente não queria, a gente colocava alguma caixa, algum tambor. E aí ele realmente ficava assustado. Então não sei se foi algum trauma, porque muita gente diz que cachorro sofre trauma. Aí eu fiquei com medo de colocar ele em alguma... A gente até pensou no começo de fazer uma casinha de cachorro. Só que a gente imaginou, não, ele não vai entrar de jeito nenhum, vai ser trabalho perdido. E até hoje ele gosta de dormir no paninho dele. Futuramente, talvez quando eu terminar de construir a casa pra ficar melhor, eu vejo se eu consigo fazer uma caminha melhor pra ele. Eles estão deixando a gente sonhar. Mas por enquanto ele tá achando bom do jeito que tá. E é isso. E aí a gente faz os passeios nos dias da minha folga. Eu faço passeio com ele e Júlio, aqui pertinho da nossa casa. Aqui não tem muito movimento. Essa pista aqui tá tendo movimento porque é um pouquinho mais distante de onde a gente fica, sabe? Porque a gente tem que passar por ela para subir, para ir para outra rua. Só que não tem muito movimento e a gente faz o passeio por aqui mesmo. Ele adora. É importante para ele, eu aproveito e faço minha caminhadinha também e me divirto com ele. Vamos aqui pro calçadão, Josh. Vamos, Josh, vamos, mamãe. Gente, antes dele ser castrado, eu acho que eu não ia conseguir gravar esse vídeo, porque ele dá cada função na gente que você vai cair lá do outro lado. Mas ele até que tá mais calmo agora. Pronto, gente, então é isso. Acho que deu pra pegar um pouquinho aí de como ele apareceu nas nossas vidas. Nós estamos muito felizes com isso. Não queremos outro cachorrinho por enquanto, porque a gente tem a maior atenção com ele. E se pra ter outro cachorro também é outro trabalho. Então, eu fico às vezes até com pena que eu queria ter outro para poder fazer companhia a ele. Mas, assim, a gente tem o maior cuidado e fica com medo, sabe, de pegar e não poder cuidar do jeito que a gente quer que cuide. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí. Comenta se você tem algum bichinho de estimação em casa, se você tem medo de cachorro como eu. E procura ver realmente se é medo, porque, ó, eu não tinha pessoa mais medrosa do que eu pro lado de cachorro e hoje em dia eu tô com esse cachorrinho aqui. Eu amo, abraço, beijo, adoro ele, tenho o maior cuidado. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, Joshi. Tchau, Joshi. Tchau, tchau, tchau.